noite, irmãos, graça e paz. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, último capítulo 50. A partir do verso 15. Gênesis 50, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração de seu pai. E viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. E fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Queridos irmãos, nós, muitas vezes, é natural nós elaborarmos a nossa vida a partir de nossos ideais, de ideais que nós criamos. E nesses ideais é comum também a gente colocar assim, se eu conseguir tal coisa, eu estarei bem, eu serei feliz. Ou quando eu conseguir tal estágio na minha vida, eu serei feliz. Quando eu crescer, quando eu construir algo, quando eu realizar meus sonhos, quando eu descobrir a minha missão de vida, quando eu realmente me sentir pleno na vida de que estou fazendo e sendo aquilo que deve ser, eu serei feliz. Sei quando nos acompanham. E a gente, muitas vezes, vive em função desses ideais. Não sei, eu não posso dizer agora, com certeza, afirmar assim, com certeza, que é assim como uma regra geral, mas isso eu diria que é comum, que acontece. Mas o fato é que também acontece acidentes de percurso, ou, melhor, coisas que acontecem que vão contra o que idealizamos, contra o nosso projeto. As contrariedades, as adversidades vêm, e aí é que está o problema. Aí é que está o problema, porque entra em choque o que nós estabelecemos quando e se eu tiver, e fizer, e ser, e a conseguir, e tal, e conquistar, eu serei, eu terei, eu viverei, mas essa adversidade está me impedindo de chegar lá no meu alvo, no meu sonho. Portanto, nós entramos em crise aqui. É o buraco que se abre do nada e, de repente,
nós afundamos ali ou atolamos e fica difícil sair porque a gente está em busca daquele ideal e ele não chega e não acontece. E então a gente também não entende Deus nessa hora, porque no nosso ideal, voltando lá a quando a gente estava construindo ideal, a gente disse: e quando Deus fizer assim, eu irei, eu farei, eu serei. E quando Deus me der, e se Deus me der, e a gente passa a viver isso como uma verdade absoluta, como se fosse o próprio Deus que tivesse estabelecido, diz: olha, quando eu fizer, você pode, você será. E a gente anula o que está acontecendo, e a gente não percebe o que está acontecendo, o mover de Deus. Porque nessa noite eu quero refletir com os irmãos nessa palavra, porque a pergunta é: mas qual é a matéria-prima que Deus chega para atingir? Não talvez o meu ideal. Será que o meu ideal é o ideal? Mas para que Ele faça o seu plano, faça cumprir os seus propósitos. Porque eu tenho certeza que os propósitos, os planos, os sonhos de Deus são melhores que os meus. Então eu preciso entender o mover de Deus no momento da dificuldade ou no momento da trajetória na história da minha vida, digamos assim, para poder me conformar a Deus, à vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e é agradável. Poxa, pastor Ramon, mas isso aí não é se anular, é ficar passivo? Não, é entrar no movimento de Deus. Veja, a palavra aqui é movimento de Deus. Não é inércia de Deus, estagnação de Deus, paralisia de Deus. Não, o que nos paralisa são as frustrações, são as derrotas, os fracassos, em função de não estarmos chegando àquilo que nós idealizamos como o objeto, a finalidade para ser feliz. Aqui nós temos essa família, e eu, todas as vezes que vou refletir, seja para pregar ou na meditação pessoal, espiritual, nessa palavra, né, de Gênesis, interessante, abrindo um parênteses aqui, que Gênesis termina com a morte de José. Começa com a grande criação de Deus, a grande revelação, né, de Deus criando tudo. A partir do capítulo 11, 12, começa a entrar numa particularidade de uma família. Deus vem formar uma família através de um casal, Abraão e Sara. Que maravilha, que ideal, né? Já pensou? Nós nos casamos e falamos: poxa, eu recebi a bênção de Deus, como Abraão e Sara, no seu casamento, seremos prósperos, seremos fecundos, seremos abençoados, entramos para a família de Deus, as bênçãos que Deus veio transmitir à humanidade através de Abraão, e em Cristo se realiza e é transferido para nós agora, pelo sacrifício de Jesus recebemos. Ideal, mas alguns aqui, pela experiência, já sabem que há momentos como Abraão e Sara, que desde o início foram frustrados. Mas cadê o neném? Cadê a herança? Cadê a promessa? Cadê o objeto da felicidade que a gente idealizou nessa terra? Mas, graças a Deus, que também tinha dado a Abraão e Sara um dom que deu a você também, que é o dom da fé, de crer nele, de crer sem ver o fato ocorrido. E assim começa essa história dessa família, até que a promessa se concretiza, se materializa, e essa promessa vai se chamar Isaac, o filho único desse casal, já idoso, e já um verdadeiro milagre, porque mesmo na juventude eles não podiam ter filhos. Foi um autêntico milagre de Deus, cumprimento da promessa de Deus, dando-lhes este filho chamado Isaac. Isaac vai se casar com uma moça, uma prima, chamada Rebeca. E Rebeca e ele vão gerar 2
filhos, gêmeos. Poxa, que legal, está progredindo, né? O ideal, a felicidade, está indo bem, maravilha. Mas não nos esqueçamos que estamos falando e Deus está mostrando claramente que se trata de imperfeição, de que se trata da união do perfeito que é Deus com o imperfeito que é o humano. Mas a gente ainda não viu isso na nossa história, né? A gente está só no ideal, né? Então, o Isaac foi pai de Jacó e de Esaú. E já começou ali uma sentença, porque naquela cultura antiga do Oriente Médio ali, eles precisavam que o primogênito, o primeiro filho, fosse declarado primogênito para poder continuar a família, o clã. Lembrando que eles não tinham estado ainda, não tinha registro civil, tudo era o clã, era o pai, era o homem, o primogênito, que no caso era Abraão, que transferiu essa bênção da primogenitura para o seu filho Isaac. Isaac só tinha que transferir para o seu filho primogênito, mas aí que está. O primogênito no parto é o Esaú, eram gêmeos no ventre de Rebeca. O primeiro é o Esaú, esse é o primogênito. Esaú quer dizer vermelho, ele era avermelhado, a tonalidade da pele, vermelhada, então, é vermelho, é um Esaú. Mas em seguida vem o outro, tem outro, e vem segurando o calcanhar desse Esaú. Na interpretação deles, esse menino que veio depois estava puxando o irmão para sair primeiro. Ele vai se chamar Jacó, que é aquele que passa a perna, aquele que, né, pula na frente, né, pula a senha para ser o primeiro. Foi assim que eles interpretaram isso. Possivelmente não tinha nada a ver isso, por algum motivo, mas ficou. Então, esses meninos já crescem com esse rótulo. O vermelho e o Esaú, e o Jacó. A pessoa, toda vez que chamava, ô Jacó, crescendo e ouvindo, né, sendo implantado na sua mente, eu sou o que leva vantagem em tudo. Deve ter sido nos primeiros brasileiros daquela região lá, né, o Jacó. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Né, nem que para isso alguém fique lá atrás chorando. Então ele seguiu o seu destino de Jacó, seu destino jacobiano, até que ele era mais sagaz, mais esperto. O Esaú era um esportista, caçador, tal, né? Estava muito ligando para esse negócio de primogenitura, de herança, de direito, essas coisas intelectuais, pão de cada dia e beleza, e feliz agora. E o Jacó era inteligente, nessa sagacidade, tinha essa inteligência mais psicológica. Então, irmão, você está com fome, né? Se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou o meu prato de lentilha, que ele chegou da caçada com fome, viu o irmão cozinhando lá, aquele cheiroso, gostoso, estou com fome, dá. Não, peraí, eu te dou, mas se... Né? Ele fala, me dá isso aqui, toma o direito, eu te dou meu direito de primogenitura. Bom, primeiro passo. Segundo passo foi quando o Isaac, já bem idoso, já tinha perdido a visão, estava para morrer, e então estava na hora dele transferir a bênção, de fazer a bênção para o seu primogênito, que era quem? Esaú. Rebeca escutou isso, ele fala, Esaú, eu estou partindo, vai lá, traz uma caça para mim, prepara um guisado para mim, que quando você trouxer a comida, eu vou te abençoar. A Rebeca, que era outra ali dentro daquela casa, né, sagaz, escutou, chamou Jacó, falou assim, teu irmão foi caçar, teu pai vai abençoar, e você vai ser o segundo na hierarquia da família, você vai ser servo do teu irmão, blá, blá, blá. Vou fazer um guisado do jeito que seu pai gosta, vou pôr a roupa de Esaú em você com o cheiro dele, põe aqui uma pele de cabra, porque Esaú é peludo, teu pai vai ver, querer tatear, sentir o cheiro, vai comer, e você recebe a bênção no lugar dele. Dito e feito. Poxa, os ideais já estão começando a ser sabotados, né?
Um pai como Isaac não queria uma desavença dessa, desde o ventre, nenhuma mãe queria isso, né? Mas está rolando. E como é que Deus vai trabalhar nessa matéria-prima? Mas é nessa matéria-prima da imperfeição que Deus trabalha. Essa é a matéria-prima de Deus. Os nossos fracassos, as nossas derrotas, as nossas frustrações, nossos ideais não alcançados, talvez nunca na vida, nossos sonhos não realizados, nossas ansiedades, ver a nossa família brigando por um título, um inimigo do outro, porque os dois se tornaram inimigos mortais. Esaú falou, quando soube que o irmão tinha recebido a bênção, isso lhe dava todo o direito agora, o meu irmão, que nasceu depois, vai mandar em mim, vai mandar na família toda, nos meus filhos, nos sobrinhos dele, vão tudo que beijar a mão dele, pedir obediência a ele. Uma filha minha não casa se ele não der a bênção, porque ele é o patriarca da família agora. A bênção de Abraão foi para ele, não para mim. Ressentimento foi instaurado no coração dessa família. Nenhum de nós quer que o ressentimento seja instaurado dentro da nossa família. Ressentimento de morte. Não é ressentimento porque mamãe dá mais comida para ele do que para mim, que meu pai dá mais mesada para ele que para mim, que papai elogia mais ele do que o meu. Não, ressentimento de morte. Ele tirou tudo. Ele tirou minha identidade. Daqui para frente eu vou ser só o Esaú, só o vermelho. Só o vermelho. E ele, o homem de Deus, o abençoado, o que tem o poder de abençoar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, o que Deus prometeu a Abraão vai passar para ele. Sede fecundos, prósperos, se multipliquem, as nações sejam abençoadas através de você. Não é um ressentimento qualquer, mas essa família escolhida por Deus, agora está vivendo esse drama. Drama que não vai ser tirado agora, que ele vai se perpetuar, porque o Jacó, para não morrer, foge. Vai para a Rebeca, falou assim, vai para a casa do meu irmão, Isaac, quando sabe, falou, teu irmão vai te matar. Eu já abençoei você, eu não posso tirar a bênção. E você vai lá para a casa do seu tio, mãe da sua mãe, vai para a casa de Labão e fica por lá, até que o teu irmão, esqueça do que você fez, mas aqui você não pode voltar mais. Na terra que Deus dera a eles e prometera que ali eles seriam abençoados. Então Jacó, para não morrer na mão de Esaú, sai só com a roupa do corpo e vai para essa terra de Labão, do seu tio. E Esaú fica ali, faz uma família, forma uma outra tribo, a tribo dos Edomitas, a tribo de Edom, que vai surgir depois, que Edom quer dizer vermelho, porque ele era vermelho, Edom vai ser a terra dos vermelhos, lá no sul de Israel, essa tribo não existe há muito tempo mais. Quando Jacó volta, com vários filhos, com 12 filhos, inclusive os seus últimos filhos, da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Raquel lhe deu José e lhe deu Benjamim. Quando Benjamim nasceu, ela morreu de parto. Então Jacó volta próspero, abençoado, tal, e se reconcilia com seu irmão, toma posse da terra como patriarca ali, com aqueles 12 filhos, e aqueles 12 filhos, meio-irmãos, parte de uma mulher, parte de concubina, parte de Lia, parte de Raquel, os dois, e outro de Raquel, parte das servas de Lia, parte das servas de Raquel. Essa é a família. Essa é a família onde está, que é a matéria-prima de Deus. Nada perfeita. Nada perfeita. Não é? Aos nossos olhos. Mas não é assim aos olhos da fé. Então, volta, e o José era um adolescente, talvez, fazendo aqui uma análise psicológica de Jacó, de José e de Benjamim, Jacó teve esses meninos já idoso, da mulher que ele é mais amado. Tudo aconteceu porque ele amava essa Raquel. Aí teve que ver a história lá, que eu não vou
vou encurtar aqui o tempo. Mas eu acredito que ele se apegou. Tem um primo que foi criado pelo nosso avô, meu avô, pai da minha mãe. E ele foi criado, então meu avô e minha avó já eram idosos. E criou o menino, assim, os meus tios, né, irmãos da minha mãe, foram criados no regime antigo, severo, de que ele era um homem, esse meu avô, né, tal, um vaqueiro nordestino, um homem, né, assim, valente lá, aquelas coisas. Mas quando ele ficou idoso, a minha tia caçula dele, isso é comum no Nordeste, atravessou a rua, começou a dormir na casa do avô e virou filho. Né? Tem uns nordestinos aqui, sabem disso, que isso é comum. Então chama o avô de pai. E os irmãos, interessante que 3 anos atrás, eu e ele fomos visitar um tio, né, irmão da minha mãe, que estava vivo ainda. E aí esse meu tio, ele olhou assim para esse meu primo e falou assim, mas você também é meu irmão. Falei, interessante como é que eles... você foi criado pelo meu pai, você também é meu irmão. Então, era assim, o que ele foi rigoroso com os filhos, ele foi liberal com esse menino. O menino tinha todas as suas vontades ali, né? Parecia um hominho. Quando eu conheci ele, tinha 11, sei o quê? Com uma peixeirinha aqui no shortinho, fumando, né? E meu avô não estava nem aí. Não sei o quê. Jamais permitiria isso antes. Então, eu acredito que Jacó fez assim, esse apego emocional, o filho do meu amor, os filhos do meu amor, e mais ainda, imagina o apego que ele devia ter ao Benjamim, né, a ausência, a saudade da Raquel, transferida para o Benjamim. Então, ele deve ter coberto de cuidados os dois, e deve ter deixado os outros meio que... porque isso vai gerar um outro ressentimento, maior ainda. Que aquele ressentimento que veio de Esaú e Jacó, parece que morreu com a história do reconciliaram, mas entrou para os filhos, de outra maneira. Então, agora, é na casa de Jacó. Os irmãos mais velhos olham para isso. José era mais ou menos assim, não pegava no pesado, eles eram pastores, cuidavam das coisas da família, e o José só sonhava. Né? E os sonhos dele eram de Deus, de verdade, mas ele não tinha maturidade ainda para entender esses sonhos de Deus. Então, ele, simplesmente, como um adolescente meio arrogantinho, falava, eu tive um sonho, que o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante de mim. E o próprio Jacó falou, você quer dizer o quê? Que eu, que sou o patriarca, vou inclinar diante de você, moleque? O pai, tudo bem, né? Já estava resolvido no coração, meu filho querido, meu filho amado, meu filho não sei o quê. Mas os irmãos, não. O que esse moleque pensa que é? Que vai mandar em nós? Não bastasse, né, o pai dar tudo para ele viver fora da nossa realidade. Geração Z. Né? Esse geração Z, ainda mais isso. Então o pai mandou fazer uma túnica para ele, que representava assim, uma roupa já de gala, de um líder. Aos seus 17 anos, 16, 17 anos mais ou menos, ele vai lá onde os irmãos estão trabalhando, né, suando aquele sol do Oriente Médio, com a túnica nova. E o ódio tomou conta dessa família. E falaram, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse cara. Olha bem a palavra, matar. Irmão planejando matar irmão. Vamos matar ele? Vamos. Quando ele chegou, com a sua túnica, todo, né, vestido para uma festa no meio do trabalho, dizendo, olha, eu não preciso disso, né, já ganhei a vida. Os irmãos catam ele e vão matá-lo. Só que o Rubem, o mais velho, fala, não, peraí, teve uma crise de consciência, matar não, é nosso irmão. Está passando uma caravana indo para o Egito, eles compram gente, eles escravizam pessoas para vender lá. Vão vender ele, a gente mata um bode aqui, molha no sangue e diz para o nosso pai que foi estraçalhado, só chama a roupa rasgada, estraçalhado. Que ele veio atrás de nós e morreu. E é isso que eles fazem. O seu irmão, adolescente, foi vendido como escravo, eles venderam o irmão. E a dor se manifesta no coração de Jacó e do filho, logicamente, mas especialmente do Jacó,
que recebe essa notícia. Seu filho morreu. Aí, ó, morreu, não achamos nem o corpo para nada, nem os restos mortais. Bom, você sabe a história. Aqui nós estamos vendo o fim da vida desse menino, que agora não é mais menino. Ele havia se tornado um homem de sucesso, de poder, numa época em que poder não era um poder compartilhado como é hoje, era um poder absoluto. Por causa desse dom depois ele foi preso no Egito, ficou lá depois da escravidão, ainda piorou, que foi para as masmorras de Faraó. Ele consegue decifrar um sonho de Faraó sobrenatural, e Faraó diz: esse cara tem que ser o meu administrador de toda a nação, meu ministro da fazenda, da economia, do comércio, de tudo. Não tem alguém mais sábio e melhor preparado que ele. Deus dele deu isso para ele. Tirou o anel e falou: você é o meu governador. Abaixo, você só está abaixo de mim. Mas todo o Egito agora está debaixo do nosso poder, que eu estou te dando para você governar comigo. É nesse momento que há uma fome muito grande no Oriente Médio, e os irmãos saem para comprar comida no Egito, porque na sua administração José tinha conseguido guardar nos armazéns de Faraó toneladas de grãos da época da fartura. E agora, na época da seca, da fome, todos vêm comprar no Egito. E ele vê os irmãos. E ele então começa, de uma forma ardilosa, a se aproximar dos irmãos. Até que ele, também encurtando a história, coloca um de refém e manda um recado pelos irmãos. Falou: olha, ele disse que quer o Benjamim lá. Se ele não viu o Benjamim, ele não vai soltar o Rúben, e a gente prometeu, deu a palavra que volta com Benjamim, porque eu não sei por que esse homem cismou com nós, e blá, blá, blá. Então, o Jacó, na sua sabedoria, na sua maturidade, diz: vamos mandar algumas nozes, pistache, mel para esse homem. Ou seja, esse homem está precisando de doçura. Eu não sei quem é esse cara, porque ele está brigando com a minha família, mas ele está com uma amargura muito grande. Vamos mandar um pouco da doçura da nossa terra para ele, para ver se ele melhora esse humor, que não tem explicação, mas foi. Bom, até que José se revela para os seus irmãos: eu sou José, que vocês venderam, que vocês fizeram, agora estou aqui. E os irmãos, e todos eles caem em pranto. Há uma reconciliação, há um perdão ali naquele momento. Jacó foi trazido para ver o filho, que agora sabe que está vivo, e é recebido com toda a honra de estado por Faraó no Egito. Faraó diz: essa terra de Gósen é da sua família, para vocês criarem suas ovelhas lá, porque os egípcios são agricultores, eles não criavam ovelhas, só os hebreus. Então, vocês podem criar lá, né, continua. E assim vai até que chega o fim da vida de Jacó no Egito. E aí, quando Jacó foi sepultado, passou a época do funeral, fizeram todas as cerimônias, os irmãos procuram o José e dizem: José, nosso pai mandou dizer para você antes de morrer que nos perdoasse. Porque eles tinham falado: quando nosso pai morrer, José vai se vingar de nós. Ele só não nos matou até agora, porque nosso pai está vivo, para não dar esse desgosto. Mas tem certeza que quando o pai morrer, ele vai se vingar. Então, eles estavam com esse medo e foram lá. E aí que vem o texto que nós lemos. Porque esse texto vai nos mostrar que o José tinha amadurecido de alguma forma e tinha percebido o movimento de Deus. Primeiro, quando ele perdoara seus irmãos, quando ele diz: irmãos, lá no início, eles estavam ali apavorados e ele chorando, ele falou assim: não fiquem em paz, porque tudo que vocês fizeram, tudo que aconteceu comigo, foi para a glória de Deus, por causa do plano de Deus. Deus tinha um plano, porque agora eu estou aqui, eu tenho poder, e eu vou salvar a família e salvar toda a nossa descendência.
Então, esse é um retrato de um homem que fez uma leitura da graça de Deus em momentos em que os ideais são destruídos, os seus sonhos. Como que eu estou numa cela do Egito e Deus me mostrou, quando eu era adolescente, que o sol, a lua, as estrelas se curvar em mim? Que eu seria um homem cheio da bênção de Deus, seria abençoado de uma maneira... Tudo isso tinha sido esgotado, destruído na vida de José. Mas tinha sido, lembre-se, irmãos, tinha sido destruído os seus ideais, as suas formas, na sua imaterialidade de ver a vida. Mas no plano de Deus, nossos sofrimentos, nossas derrotas, nossos fracassos, nossas falências, os ressentimentos, as lutas que se instauram dentro da nossa família mesmo, é a matéria-prima para a liberação da graça de Deus. E quando, como José, a gente desvia os nossos olhos e a gente não se deixa encharcar por essa certeza de autodestruição, de rejeição, a gente começa a ver como ele, por isso que ele falou, não foi para a desgraça que eu fui trazido para cá. Foi uma forma terrível, dolorida. Eu sofri esses anos todos, o pai sofreu esses anos todos, a família sofreu esses anos todos, porque vocês fizeram algo que é um extremo pecado diante de Deus. A família está em pecado diante de Deus. Mas até para isso, eu fui trazido para cá. Para ser um instrumento do perdão de Deus nessa família. Porque essa família, desde que meu pai nasceu, meu tio nasceu, vive em guerra desde o ventre da nossa avó. É um desentendendo com o outro, é irmão com inveja do outro irmão, é esposa que odeia o outro, que não sei o quê. Tudo isso está errado na nossa família. E eu entendo que Deus trouxe-me aqui dessa maneira, para Ele poder salvar a nossa família, para Ele poder redimir a nossa família, para Ele nos tirar desse ciclo de vingança, de ódio, de ressentimento, e entrarmos no ciclo de Deus, que é um ciclo de perdão, de redenção e de salvação. Ele tinha compreendido isso no seu sofrimento. Porque se a gente olha a matéria-prima de Deus, mesmo quando as coisas não estão de acordo com o que nosso coração se afinou, a batida do nosso coração deve ser assim, a gente começa a ver a situação como matéria-prima para a manifestação da graça de Deus. A sua família está um caos, cara. A sua história é uma história pesada. É difícil arrumar isso, é difícil. Realmente. Não há uma maneira de se fazer isso naturalmente. Mas eu creio em Deus. Eu tenho testemunho do Senhor. Eu sou um testemunho vivo, José. Eu, Ramon, você é um testemunho vivo. De que se você está aqui hoje, você foi redimido dentro da sua casa. Você foi redimido na sua família. Porque o propósito de Deus alcançou você para poder alcançar os propósitos de Deus, a vontade de Deus que eu falei no início, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É só a gente pensar um pouco, é só a gente refletir um pouco. Como estávamos antes de Jesus, antes da redenção? Como é que a gente se olhava, como é que a gente se via? Os poetas brasileiros têm várias músicas e canções que falam das famílias brasileiras, das discussões na mesa de jantar, né? O poeta Belchior cearense fez uma música chamada A Sala e tal, e comida e tristeza, é isso que tem nessa casa. Mas a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não está, talvez, no poeta a sua história, não está na música popular brasileira ou internacional a sua história, mas está no projeto de Deus a sua história e da sua casa, e do seu nome. E Jacó entendeu isso.
E mesmo quando depois de tudo ocorrido, os irmãos ainda guardam lá uma certa dúvida sobre essa visão. Ele falou aquilo que o pai estava vivo, né? Mas homem que é homem não esquece. Porque lá no fundo eu estava pensando assim, se fosse eu, não perdoaria não. Com todo esse poder que eu agora vi que o José tem, a casa de Faraó cumprimenta ele como um príncipe. Os príncipes de todas as nações vêm aqui, ele é um chefe de Estado, se inclinam diante dele, trazem presentes para ele. Depois de Faraó, ele é o mais homenageado. Só faltava ter um templo para José no Egito, ser considerado um deus. É porque ele, evidentemente, não se permitiu essa idolatria sobre ele, mas poderia até ter tido. Quem sabe um dia vão achar lá no Egito uma pirâmide para José, não sei. Mas não importa. Mas os irmãos falam, esse cara vai se vingar. E aí, nesse momento da sua vida, do auge do seu poder, da sua trajetória, já com o ticket na mão para pegar a carruagem celestial, né? Já com o ticket carimbado, né? Já com o assento na poltrona de Deus aqui, olha, já missão cumprida. Eu podia mostrar para os meus filhos, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Eu podia mostrar para os meus filhos como é que a gente trata gente ruim nesse mundo, né? Os tios deles. Olha. Mas ele fala assim, não. Por acaso, perdoa, eles falam, perdoam, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. Veja, já não tinha perdoado, mas olha o que José faz. José chorou enquanto lhe falavam. É outra revelação de que nesse Senhor, com todo o poder, que o que ele fizesse estava certo. Ele tem essa sensibilidade. Fala assim, não, a sensibilidade da graça de Deus eu já perdoei. Aliás, olha o que ele vai dizer. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Olha o que ele vai dizer. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Se Deus já perdoou vocês, sabe, eu já contei aqui em cultos, acho que de quinta-feira, talvez domingo de manhã, possivelmente um dos maiores experiências de perdão que eu já tive na minha vida. Foi uma experiência fantástica. Porque tinha acontecido algo, né? Não era com família, mas poderia ter sido. Já tinha passado pela fase da família. De manhã eu falei bem da família, agora eu não vou falar da família agora de manhã, noite não, já está falado. Mas houve um momento em que, enfim, como é que eu posso falar? Foi um Jacó passou na minha vida, certo? Vamos falar assim, um Jacó passou na minha vida e jogou minha vida de ponta cabeça, no momento de chegar aos ideais. Por quê? Tinha acabado de casar com a pastora, essa pessoa que eu tinha muito amor, um amor assim como um irmão mesmo. Essa pessoa veio do Rio para fazer o meu casamento aqui em Americana. Era uma pessoa que eu tinha uma coisa no coração assim, quase que como um samurai, sabe? Assim, acho que eu olhava, se ele falasse assim, olha, eu iria. E eu estava casando, terminando o seminário, dando aulas, estava assim com os ideais diante de mim. Entende? Esses ideais que eu comecei falando, então, poxa, vou me formar no seminário, vamos para o Rio de Janeiro, vamos ser pastores lá, vou abrir uma igreja no subúrbio do Rio, já sabia até o lugar que eu queria abrir a igreja e tal, e tudo com essa liderança me apoiando, dizendo, não, quando você for, já tem lugar para você, tem casa para você. Só que no ano seguinte, que a formatura foi no ano seguinte, vim, infelizmente, a ter descobri que aquela pessoa
estava me traindo. Ele estava defendendo uma causa minha que eu deixei no Rio, e ele não estava defendendo nada, ele estava mentindo para mim. Então, aquilo foi um baque, porque agora eu não podia mais voltar para o Rio de Janeiro, eu não podia mais, me formo, mas e aí? Os ideais implodiram, não tenho mais para onde ir. Imediatamente tive que vir morar em Americana com a pastora, que terminamos o seminário, morávamos lá, viemos para Americana, ainda bem que eu dava aula na prefeitura de Paulínia, continuei, e estava fazendo mestrado na Unicamp, e continuei, mas como assim? Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque foi uma raquetada bem dada. E essa pessoa, mesmo quando eu falei o que estava acontecendo, ele simplesmente nunca, como diz, assumiu. Mesmo eu, não, com muita gentileza, falei, mas, meu amigo, olha aqui o que está acontecendo. Aumentando mais o buraco da ferida ali, né? No ano seguinte, em 96, teve um retiro nacional de pastores e líderes nazarenos lá em Serra Negra, e eu falei, vou encontrar essa figura lá. Eu não quero ir, mas eu vou, porque eu preciso ir. Aí fui. Bom, ele estava lá, lógico, né? Ele era um líder muito influente. Passava por mim, grande Ramon, como se nada tivesse acontecido. Café da manhã, ai, meu Deus, eu acho que eu vou sair da denominação nazarena, acabou meu ministério na igreja, porque eu vou me encontrar com esse homem todas as vezes que tiver um congresso, um negócio. Não dá, o cara nem assume. Meus pais estão sofrendo no Rio, eu estou sofrendo aqui, minha vida virou de ponta cabeça, estou tendo que refazer minha vida em 1 mês, 2 meses, aqui com tudo isso. No último dia desse encontro, desse congresso, eu estava sentado assim, mais ou menos igual a Cimeira, assim, aí o presidente do congresso chamou ele e falou, fulano, vem aqui e faz uma oração final. Eu falei, meu Deus. Ai, Deus. Aí eu falei, Senhor, fala comigo, o que eu vou fazer? Então eu peguei a palavra de Deus e pedi uma palavra de Deus, abri a palavra de Deus, e veio em Filemão, direto assim, ó. Porque se alguma coisa ele te deve, eu escrevo de próprio punho que eu pagarei, eu assino embaixo, eu mesmo pagarei. Quando isso aconteceu, por isso que eu falei que foi uma experiência, irmãos, não vi nada, não tive visão, mas era como se Jesus tivesse colocado, o cara está aqui falando aqui, que ele estava dando umas palavras ainda, enquanto isso estava acontecendo, sabe que essas coisas são assim, né, no movimento, na velocidade do espírito, né? Parece que o relógio parou, mas a vida está continuando, está acontecendo. E como se Jesus colocasse ali e falou assim, e como se Jesus falasse assim para mim, viu, a dívida dele agora, quem está devendo sou eu, pode me cobrar. Eu senti assim, pode me cobrar que eu pago. Ele não te deve mais, quem deve sou eu agora. Meu Deus, eu fiquei quebrantado, né? Porque veio aqui, inundou que a graça de Deus no meu coração. Como que eu vou cobrar do Senhor? Perdão é isso. É um negócio muito tremendo, irmãos. Como que eu posso cobrar do Senhor se eu sou um dos maiores devedores do Senhor? Se o seu crédito é o maior do mundo? Como que... Então, naquele momento, assim, no seu coração, a dívida é anulada, é um negócio maravilhoso. Assim, você não sente mais assim, alguém está me devendo, tudo que foi feito. O bálsamo da graça, do perdão é maravilhoso. Imediatamente, assim, ó. Não, aí porque eu, tipo assim, não, Jesus, o senhor não tem dívida nenhuma comigo. Então, quer dizer, quem tem dívida com quem? Ninguém tem dívida com ninguém, né? Acabou a dívida. Então, a dívida estava aqui, porque ele não estava sentindo nada, ninguém estava sentindo nada, quem estava sofrendo era eu. E Jesus assumiu essa dívida, ele tirou meu sofrimento, minha dor. Eu levantei dali, abracei aquele homem, falei perto para ele ouvir, que ele não me devia nada, falei isso 3 vezes, não que 3, mas ele também me abençoou 3 vezes, não sei se ele entendeu ou não,
Mas dali para frente nós nos tornamos amigos, né? Tornamos amigos, mas uma amizade madura, porque eu tinha passado por esse processo. E não era mais daquele jeito, né, que era antes. E eu comecei a entender que o propósito de Deus não era voltar para o Rio de Janeiro, senão não estava aqui agora. Não era, né? Deus usou essa matéria-prima para trazer-nos até aqui, eu e a minha família, eu e a minha casa, como trouxe o José. Por isso que ele falou, eu não sou Deus. Deus já perdoou, vocês não me devem mais nada. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Sim, vocês fizeram, houve um dolo, houve um engano, houve uma dor. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele continua entendendo na sua velhice, na sua maturidade, os caras se humilhando no pé dele, que ele tinha esse poder ali. Falou assim, não é isso, Deus perdoou, porque Deus quer manter a vida. E está usando a situação, transformou o mal em bem, para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve muita gente em vida. Ele continuou tendo a visão clara da graça de Deus nessa história. Teve tudo isso, vendeu a história toda, minha túnica, o sangue, e meu pai que sofreu esses anos todos. Sim. Outra coisa que eu sempre falo, na Páscoa judaica, que uma vez eu experimentei de um rabino messiânico. O que é um rabino messiânico? É um rabino que é cristão, um judeu que é um professor da palavra de Deus judeu, mas ele se converteu a Jesus, então se chama rabino messiânico. Então ele estava ensinando como os elementos da Páscoa judaica falam de Jesus, um por um. E eu não esqueço que eu estava com uma filmadorinha, estava filmando assim, né, ele falando, acho que eu tenho até essa fitinha até hoje, filmando, e ele agora pega o elemento tal, eu pegava e colocava aqui, né? Aí teve uma hora que ele falou, pegue um elemento tal, e, irmãos, quando aquilo entrou na minha boca, tomou toda a minha respiração, o fôlego. Eu até tenho essa apostila que tem lá a receita desse negócio, não sei que elemento, é tudo natural. Eu pensei que ia afogar, e eu vi uma jarra assim, em cima da mesa, eu falei, é água, aí joguei, era água salgada ainda. Acho que no filme está até assim, eu não queria perder o vídeo, morrendo sufocado. Aí ele falou, agora pegue esse elemento. É um elemento que é uma pastinha, tipo uma geleinha que eles fazem. Depois que ele come esse negócio, que é a tal da erva amarga, que você sente aquela amargura, aquilo tudo tomando seu fôlego, quando você coloca aquilo, irmãos, é como se fosse um remédio, uma anestesia, tudo adoça, aquele, não é só doçura, sabe? Aquele mal-estar, aquela coisa forte do outro elemento, desaparece na hora, porque é aí que eles falam, nós sofremos no Egito, mas Deus nos deu um lugar que mana leite e mel. Então, é por isso que é o ensino nessa Páscoa dá. Porém, irmãos, fechando esse parênteses, a gente não precisa de Páscoa judaica, porque quem adoça a nossa vida é Jesus. Adoça no nosso coração, não é só na língua. A doçura de Jesus vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente pode tomar o mel aqui, mas a amargura continuar no coração, né? A gente pode comer uma coisa maravilhosa assim e continuar pensando coisa pesada, né? Mas a doçura de Jesus vem de dentro para fora, adoça a nossa alma e a gente adoça a nossa vida. Amém, queridos? Então é para isso, o cara estava entendendo. Assim os consolou, ele ainda consolou os irmãos e lhes falou o coração. Não há mais guerra na nossa família. Jesus eliminou a dívida. Foi cravada na cruz a dívida que era contra nós. Antes de Jesus nascer, o Espírito já se manifestava em pessoas como José para nos levar ao sacrifício de Jesus. A nossa dívida, a dívida da sua casa, foi cravada na cruz da sua história. José viveu até os 110 anos, viu seus netos e sabia que seus netos não eram mais como
aquela guerra de Jacó e Esaú, dele com seus irmãos, que esse ciclo tinha sido quebrado. Efraim e Manassés, os dois meninos dele nascidos no Egito, casados com uma egípcia, depois vão ser meia tribo de Israel. Quando eles voltam, depois do Êxodo, a tribo de os descendentes de Manassés, os descendentes de Efraim, tinham crescido tanto, virado cada um meia tribo, e virou uma meia tribo de Manassés e Efraim, voltaram no Êxodo, ou foram, que eles não tinham vindo antes, foram para a terra prometida com Moisés, e se instalaram lá. E José disse, essa bênção não vai terminar, eu vou morrer, e vocês vão para a terra prometida, vocês não vão ficar aqui no Egito. E eu peço que vocês levem meus restos mortais e enterrem lá, ou coloquem lá no mesmo túmulo que está o pai Abraão, que está o meu pai Jacó agora, e eu quero que vocês me coloquem lá na terra prometida também. Tanto que quando eles saíram, levaram a múmia, porque ele foi embalsamado, a múmia de José. Levaram ele para Hebrom, para onde é Belém hoje, tem o túmulo lá dos patriarcas. Então a bênção de Deus, quando o ciclo da desgraça é quebrado, a bênção de Deus, ela se multiplica na nossa história, na nossa vida. E nessa noite, eu quero fazer um convite a você nessa noite. Talvez um convite que inclua estas reflexões. Como você tem visto a matéria-prima de Deus na sua história hoje? Como é que você está interpretando a sua chegada até aqui? Como é que está? Porque a matéria-prima é como a sua bagagem. Como é que você a vê? Como é que você a interpreta? Eu gostaria de te convidar a interpretar com a graça de Deus. Foi para o bem que Deus me trouxe até aqui. Foi para a glória de Deus. Foi para a manutenção da vida. Foi para que a nossa existência tomasse um outro rumo. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Glória a Deus, amém? Amém. Mas você devia perguntar, mas como que isso acontece? É um processo, e você está nisso. Para que você tenha esperança, o convite também inclui isso, tem esperança para você, tem esperança para a sua casa. Talvez hoje você precise ajustar o seu plano de voo dos seus ideais e colocar os meus ideais, eu entrego a Deus. Porque eu sei que teus planos são melhores que os meus, que os teus pensamentos são mais elevados que os meus pensamentos, e os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Os meus caminhos se atropelam, alguém entra na frente, irmão me entrega, gente me abandona, eu fico triste, eu me deprimo, eu quero desistir, eu sofro, isso, mas os teus planos são maiores que os meus. Eu quero entregar os meus ideais e ser sensível como José, como Davi foi, como Paulo, como você é sensível a esse mover de Deus na sua vida. A esse mover de Deus. Pastor, vou me agarrar numa coisa invisível e o seu ideal é visível? E você pode garantir? Mas e o mover de Deus? E a pessoa de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Descansa à sombra do Onipotente nessa noite. Mesmo com dor, amo o Salmo 126. Deve ser o salmo da minha vida, não sei, mas sei lá. Mas quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então ficamos como quem sonha. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e por isso estamos alegres. Grandes coisas, Deus deve ter feito na vida desse pastor Ramon, por isso que ele está ali, está com saúde, está ali pregando, é um ministro, tem a esposa dele, os filhos dele estão aqui, grandes coisas Deus deve ter feito na vida dele, ele tem motivo para estar alegre. De fato,
Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Porque o Salmo termina dizendo assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia. O inimigo queria, em 95, que eu desistisse de tudo. Mas eu já tinha desistido de tudo para vir para São Paulo, para fazer esse seminário, para seguir o meu chamado. Como é que eu ia desistir do que eu tinha lutado tanto comigo mesmo para não ir? Depois que eu fui, agora eu vou desistir. O inimigo queria que eu desistisse no ninho. Porque quando a gente fazia seminário, e a gente ainda mais ainda os internos, eu morei 4 anos no seminário e 1 ano casado com a pastora, que também deixou a sua vida em Americana para morar comigo. Eu sei que, né, ela foi muito abençoada com isso e tal, né? Duro. Morar num quarto que devia ser do tamanho de tudo isso aqui, assim. Até estava falando isso com ela hoje, né? A nossa cama lá. Hoje eu tenho um estrado lá na parede que eu uso para pôr planta. A nossa cama desde o seminário. Era o que tinha de bem, não tinha geladeira, não tinha nada. E usava a geladeira do seminário com as nossas coisinhas. Então a gente dizia assim, o seminário é como um ninho, e o diabo quer destruir aqui no ninho, né? Porque e muitos colegas desistiram do seminário no 1º ano, 2º ano, 3º ano, formados, né, Cimeire? Cimeire foi colega nossa de turma, ela sabe. Muitos saíram, na nossa turma que começou com 6, desses 6 só chegou eu e o pastor Silvio. Ao final, depois entrou Cimeire, depois entrou a pastora, depois entrou a Débora, e nós nos formamos em, acho que 5 ou 6, no final de 4 anos. E depois de formado, o diabo ainda quer desiste. Então, se você não... Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes com júbilo. É assim ainda no reino de Deus. Não vá atrás desses ideais fictícios de que não há processo nenhum de Deus na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, que aceitou Jesus, sei o quê, vai para uma igreja XYZ e vai. Não, você vai se decepcionar mais. Agora, você também vai se decepcionar com seres humanos, como eu contei aqui hoje, o que aconteceu comigo, que poderia ser a grande motivo para não... Você professor e estava tudo bem, tinha 1000 razões, né? Acabou esse negócio de ministério, de pastor. Se eu fui traído pelo, né, o meu líder, que eu tinha um sentimento de samurai, de obediência a ele, então acabou, isso merece minha consideração, um lugar desse, né? Mas o foco nosso, irmãos, é no Senhor Jesus Cristo. Quem morreu por você, quem te perdoou, não foi nenhum eu, nem você, nenhum primo seu, nenhum líder seu. Quem te perdoou, que mantém você vivo, é o perdão de Deus. Quem me mantém em pé é o perdão de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que eu quero te convidar nessa noite, a entregar seus ideais e deixar a vontade dEle, que é boa, perfeita, e a vontade de você entrar no Salmo 126. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes com júbilo. Vamos nos colocar em pé. E eu quero pedir que você, pode ficar em pé, por gentileza, os irmãos. Bruno, se você quiser parar a gravação, pode parar agora.